Você já se perguntou o que aconteceu com Jesus entre sua morte na cruz e sua ressurreição? A Bíblia nos diz que ele desceu às profundezas, mas para onde exatamente ele foi? Será que Jesus esteve no inferno? Se sim, por quê? Essa é uma das questões mais misteriosas do cristianismo, cercada de debates e interpretações ao longo dos séculos. Muitos acreditam que ele desceu para libertar os justos que aguardavam a redenção, enquanto outros enxergam esse evento como um grande ato de vitória sobre o reino das trevas. Hoje, vamos explorar esse mistério profundamente, analisando o que a Bíblia realmente diz e qual o significado espiritual por trás dessa jornada. Prepare-se para uma revelação que pode transformar sua visão sobre o poder de Cristo sobre a morte. Antes de seguirmos, já curta este vídeo e se inscreva no canal, pois conteúdos como este vão te ajudar a crescer espiritualmente e entender melhor os grandes mistérios da fé cristã. Agora, vamos mergulhar na história. A crucificação de Jesus foi um dos momentos mais dolorosos e impactantes da história. Com seu último suspiro, ele declarou: "Está consumado", e entregou seu espírito. Mas o que aconteceu depois disso? Seu corpo foi colocado no túmulo. Mas para onde foi sua alma? Muitos acreditam que Jesus simplesmente descansou até a ressurreição. Mas a Bíblia sugere algo muito mais profundo. Em diversas passagens, encontramos indícios de que ele desceu às regiões inferiores da terra. Essa jornada misteriosa tem sido debatida por teólogos há séculos, e algumas evidências bíblicas apontam para um evento de extrema importância espiritual. No livro de Efésios, capítulo 4, Paulo menciona que Cristo desceu às partes mais baixas da terra. O que isso significa? Essa expressão tem sido interpretada de diferentes formas, mas uma das mais aceitas é que Jesus desceu até o Sheol, o lugar dos mortos, conforme a cultura judaica da época. O próprio Jesus, em Mateus 12, fez uma comparação intrigante. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mas qual era o propósito dessa descida? Por que Jesus precisaria ir até lá? Ele estava sofrendo ou estava em missão? Quando falamos sobre a descida de Jesus ao inferno, é fundamental entendermos o que as Escrituras realmente nos dizem. A palavra inferno pode gerar confusão, pois sua interpretação ao longo dos tempos tem sido ambígua. No entanto, é importante notar que a Bíblia menciona Jesus em lugares que indicam uma profundidade de sofrimento e confrontação espiritual. Mas como podemos definir o inferno nesse contexto? Em 1 Pedro 3, encontramos uma referência que é, até hoje, debatida. Cristo também morreu uma vez por todas pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Ele foi morto em corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. A ideia de que Jesus pregou aos espíritos em prisão tem gerado muita especulação. Alguns sugerem que ele desceu ao Hades, ou Sheol, um lugar onde estavam os mortos, incluindo os justos e os injustos. Mas quem eram esses espíritos? E o que ele pregou para eles? Os estudiosos acreditam que esse versículo se refere aos pecadores, que viveram antes do dilúvio, como Noé e os que rejeitaram a palavra de Deus. Ou seja, Jesus não estava indo ao inferno para sofrer, mas para anunciar sua vitória sobre a morte e o pecado, dando-lhes a chance de reconhecer que ele, o Messias, havia vindo para libertar a humanidade. Outro versículo crucial está em Efésios 4, 9 e 10, onde Paulo escreve: "Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas." Aqui a descida de Jesus é vista como uma parte essencial de sua missão, não um momento de sofrimento contínuo, mas de conquista.
Ele foi até o fundo das profundezas da morte para triunfar sobre todas as coisas, incluindo o domínio do mal. Portanto, ao contrário da ideia popular de Jesus sofrendo no inferno, a Bíblia nos aponta para uma missão de proclamação de vitória, como se ele estivesse reivindicando a autoridade sobre a morte, o pecado e o inferno. A questão que sempre surge após o entendimento de que Jesus desceu ao inferno é: por que ele precisaria fazer isso? Afinal, Jesus é o Filho de Deus sem pecado, que já havia cumprido a missão de salvar a humanidade através de sua morte na cruz. Mas a descida dele às profundezas da terra não foi um simples ato de descanso ou espera. Na verdade, ela possui um significado espiritual profundo e transformador. Jesus, ao descer, fez mais do que simplesmente ir ao lugar dos mortos. Ele estava, de fato, conquistando e reivindicando o domínio sobre os poderes das trevas e sobre a morte. Sua descida é vista por muitos estudiosos e teólogos como um ato de sublime vitória. Não era uma ação de sofrimento contínuo, mas um momento de afirmação, de derrota das forças que mantinham a humanidade cativa. O próprio Apocalipse 1:18 afirma: Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Jesus, ao afirmar que tem as chaves da morte e do Hades, revela que ele domina sobre o inferno. Ao descer, ele estava tomando posse dessas chaves, simbolizando sua autoridade sobre a morte e o sofrimento eterno. Ele não estava lá para ser aprisionado, mas para libertar aqueles que estavam em cativeiro. No Antigo Testamento, o profeta Isaías 61:1 já falava sobre a missão messiânica de Cristo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a sarar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos prisioneiros. Ao descer, Jesus cumpriu essas palavras, oferecendo não apenas uma libertação para os vivos, mas também para aqueles que haviam morrido antes da sua vinda. A sua missão foi de libertação e vitória para toda a humanidade, em todos os tempos. Portanto, a descida de Jesus ao inferno tem um significado espiritual de conquista e libertação. Não era um lugar de sofrimento contínuo para ele, mas um palco onde a vitória final sobre o mal e a morte foi consumada. Uma das questões mais fascinantes e intrigantes sobre a descida de Jesus ao inferno envolve a ideia de que ele teria pregado para os mortos. O versículo de 1 Pedro 3,19 é frequentemente citado para sustentar essa teoria, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Essa passagem tem gerado muitos debates ao longo dos anos. Alguns estudiosos acreditam que, ao descer, Jesus foi até as regiões inferiores e pregou aos espíritos dos justos que morreram antes da sua vinda, anunciando-lhes a boa nova de sua obra redentora. Outros, por outro lado, interpretam esse versículo como um momento em que Jesus proclamou a vitória sobre os anjos caídos e os demônios, desafiando a autoridade de Satanás sobre o reino dos mortos. Então, o que significa exatamente que Jesus pregou aos espíritos em prisão? Para entender isso, precisamos analisar o contexto histórico e teológico. No judaísmo da época de Jesus, o Sheol, ou Hades, em termos gregos, era visto como um lugar onde os mortos aguardavam julgamento, dividido entre o lugar de tormento e o lugar de descanso para os justos. O ato de Jesus pregar para esses espíritos pode ser entendido como uma proclamação de vitória para aqueles que estavam esperando pela salvação, e ao mesmo tempo uma afirmação de derrota para os espíritos do mal, que tinham sido vencidos pelo sacrifício de Cristo. De acordo com Lucas 16, a história do rico e Lázaro dá uma visão simbólica dessa divisão entre os justos e os injustos no Sheol. Essa divisão é um reflexo de que,
No momento da morte, as almas dos justos estavam aguardando a vinda de Cristo para serem redimidas, enquanto os ímpios aguardavam o julgamento final. Quando Jesus pregou para os mortos, ele ofereceu liberdade aos justos, dizendo-lhes que a salvação havia chegado e proclamou que a vitória sobre o pecado e a morte estava consumada. É importante observar que, embora a Bíblia não detalhe explicitamente o conteúdo da pregação de Jesus, o termo pregar aqui pode ser mais relacionado a uma declaração de vitória do que uma mensagem de salvação, como estamos acostumados a ver em nossa pregação atual. Jesus estava afirmando que ele havia vencido a morte e o poder do mal. Portanto, a pregação de Jesus não foi uma tentativa de salvar os mortos, mas uma declaração de vitória para todos aqueles que aguardavam a salvação e uma proclamação de derrota para as forças das trevas. Ele estava, como um rei, fazendo um anúncio triunfante, revelando a plenitude do seu poder. A morte e o inferno sempre foram vistos como os maiores inimigos da humanidade. Desde o início dos tempos, o homem temia a morte e a separação eterna de Deus, e o inferno era considerado o lugar de tormento reservado aos ímpios. Mas, ao descer às profundezas, Jesus não apenas enfrentou esses inimigos, ele os conquistou de forma definitiva. Em Apocalipse 1:18, Jesus afirma com grande autoridade: Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Essas palavras são poderosas, pois indicam que Jesus não apenas ressuscitou, mas tomou o controle absoluto sobre a morte e o inferno. Ao descer ao reino das trevas, ele foi até o centro do poder de Satanás e tomou as chaves, ou seja, ele destruiu a autoridade do mal sobre as almas humanas. Esse ato foi uma vitória não só sobre a morte física, mas também sobre o poder do inferno, a prisão eterna. Antes de Jesus, o inferno era visto como um lugar de separação eterna, onde a humanidade pagava pelos seus pecados sem a possibilidade de escape. No entanto, através de sua morte e descida, ele inaugurou uma nova era de liberdade espiritual. Ele não estava mais sujeito à morte. Ele a venceu. E ao vencer a morte, ele derrotou o inferno e suas chaves. No Salmo 16:10, o salmista profetiza: Pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Essa passagem é uma clara referência à ressurreição de Cristo, indicando que a morte não teria poder sobre ele. Jesus desceu ao inferno para provar, não que fosse derrotado, mas que ele era o vencedor absoluto sobre a morte e as forças do mal. A descida de Jesus ao inferno não foi apenas uma jornada para libertar os justos que aguardavam, mas também uma declaração pública de triunfo. Ao tomar as chaves do inferno, ele aboliu o medo da morte para todos aqueles que creem nele. Ele se tornou a ponte entre a humanidade e a vida eterna, prometendo a todos que nele confiam uma vitória similar sobre a morte e o inferno. Portanto, a verdadeira vitória de Cristo ao descer ao inferno não foi apenas um ato de justiça para os mortos, mas um momento de transformação espiritual e libertação para todos os que creem. Ele tomou o poder da morte e do inferno, e isso tem um impacto profundo na maneira como vivemos e enfrentamos os desafios espirituais. A vitória de Jesus sobre a morte e o inferno não é apenas um acontecimento histórico, mas algo que tem um impacto profundo e contínuo na vida de cada cristão. Com a certeza de que Cristo desceu e triunfou sobre as forças das trevas, nossa fé ganha um novo significado e nossa esperança se torna inabalável. Mas o que isso significa de forma prática para nós hoje? Primeiramente, a vitória de Cristo nos assegura a salvação eterna. Ao tomar as chaves da morte e do inferno, Jesus assegurou que não seríamos mais escravizados pelo medo da morte e da separação eterna de Deus. Hebreus 2:14-15 nos lembra: Visto
que os filhos têm em comum carne e sangue, ele também participou dessas mesmas coisas, para que pela sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse todos os que, com medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quando entendemos que Jesus venceu a morte e o inferno, somos libertos do medo da morte. A morte não é mais um fim, mas o início de uma nova vida com Deus. Isso nos dá coragem para viver com um propósito eterno, sabendo que o sofrimento temporal não é comparável com a glória que nos aguarda. Romanos 8:18. Além disso, a vitória de Cristo nos dá a certeza da vitória contra as forças espirituais do mal. Muitas vezes, em nossa caminhada, enfrentamos ataques espirituais, tentações e desafios que nos fazem questionar nossa fé. Porém, quando lembramos da vitória final de Cristo sobre o inferno e Satanás, entendemos que nós também somos mais que vencedores. Em Romanos 8:37, Paulo afirma: "Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou." Essa vitória é nossa. Jesus, ao descer ao inferno e triunfar sobre ele, garantiu a todos os que nele creem uma autoridade espiritual para vencer as batalhas da vida. Não somos mais prisioneiros das trevas. Somos filhos da luz, com a liberdade que ele conquistou para nós. Além disso, o entendimento da vitória de Cristo sobre o inferno nos convida a uma vida de gratidão e reverência. Quando compreendemos o custo do que Jesus fez por nós, somos chamados a viver de acordo com essa verdade. A graça de Deus nos impulsiona a viver de maneira justa, a buscar a santidade e a proclamar o Evangelho, sabendo que fomos libertos de um destino eterno de condenação. Por fim, essa vitória deve nos motivar a compartilhar o Evangelho com todos ao nosso redor. Sabemos que a morte e o inferno não têm mais poder sobre os que estão em Cristo, e isso deve nos motivar a alcançar aqueles que ainda estão perdidos. Jesus foi até os mortos para oferecer-lhes a esperança, e nós, como seus discípulos, somos chamados a fazer o mesmo, levando a luz da verdade a todos. Ao refletirmos sobre a jornada de Jesus, desde sua morte até sua vitória no inferno, somos confrontados com uma verdade transformadora. A morte e a ressurreição de Cristo não são apenas eventos passados, mas realidades vivas que devem moldar nossa vida diária. O que aprendemos com a descida de Jesus ao inferno? Como podemos aplicar essas verdades poderosas em nossa caminhada cristã hoje? A vitória sobre o medo e a morte, a primeira lição que podemos tirar desse evento é a vitória sobre o medo da morte. Muitos de nós ainda carregamos o temor do fim da vida, o medo do desconhecido ou da separação de Deus. Contudo, a descida de Cristo ao inferno e sua vitória sobre a morte nos dá a certeza de que a morte não é o fim, mas apenas uma transição para uma vida eterna com Deus. Ao vivermos com essa certeza, podemos encarar a vida com coragem, sabendo que nossa esperança está firmada em Cristo. Em Filipenses 1:21, Paulo declara: "Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro." Essa perspectiva nos permite viver sem o medo que aprisiona tantas pessoas. Ao entendermos o que Cristo fez, a morte perde seu poder de nos amedrontar. A certeza da salvação eterna, outro aprendizado fundamental, é a certeza da nossa salvação eterna. Quando Jesus tomou as chaves do inferno, ele garantiu a todos que creem nele uma redenção segura e imutável. Isso significa que, independentemente das circunstâncias que enfrentamos, nossa salvação está garantida. Em João 10:28-29, Jesus afirma: "Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai." Essa segurança é um convite para viver com confiança, sabendo que não somos mais prisioneiros do pecado ou da morte.
A importância de viver em santidade, com a certeza de nossa salvação, somos chamados a viver de acordo com os altos padrões de Deus. A vitória de Cristo sobre o inferno não foi apenas para nos libertar, mas para nos transformar. A graça de Deus nos impulsiona a viver em santidade, a afastar-nos do pecado e a seguir o exemplo de Cristo. Como cristãos, somos chamados a ser luz no mundo e a nossa vida deve refletir essa vitória divina. 1 Pedro 1, 15, 16 nos exorta: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A missão de compartilhar o Evangelho por fim, a vitória de Cristo sobre a morte e o inferno, nos motiva a compartilhar o Evangelho com os outros. Assim como Jesus proclamou vitória para os mortos, nós também devemos proclamar a boa nova de sua salvação para aqueles que ainda vivem na escuridão do pecado. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus nos ordena: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse chamado nos desafia a sermos proclamadores da vitória de Cristo, levando a luz da salvação a todos que ainda não conhecem seu poder redentor. A descida de Jesus ao inferno é, sem dúvida, um dos eventos mais profundos e misteriosos da história da salvação. Contudo, como vimos, essa verdade não é apenas um ponto teológico isolado, ela tem um impacto profundo e contínuo em nossas vidas. Jesus venceu a morte, derrotou o inferno e nos deu uma vitória eterna. Como cristãos, somos chamados a viver com coragem, sabendo que nossa salvação é garantida. Somos chamados a viver com santidade, refletindo a transformação que Cristo opera em nossas vidas. E, finalmente, somos enviados a compartilhar o Evangelho, proclamando a vitória de Cristo a todos que ainda estão no cativeiro da escuridão. Que, ao refletirmos sobre a profundidade desse mistério, nossa fé seja renovada, nossa esperança fortalecida e nosso compromisso com a missão de Deus no mundo inabalável.